Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos nos esforçado para fazermos esses estudos, sabendo que Deus ele tem falado com muitas pessoas que têm assistido esses vídeos e nós gostaríamos da tua atenção, que você realmente participasse, se inscrevendo nesse canal, curtindo, compartilhando, para que assim outras pessoas também possam aproveitar as preciosidades que Deus tem nos dado através dessas revelações. Eu não ensino correntes teológicas, portanto eu procuro analisar a Bíblia Sagrada para trazer um ensino segundo aquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido. Sabemos, queridos, que a questão do arrebatamento da igreja, ela acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação. Se esse arrebatamento acontecerá nesses períodos, não foi e não é respondida de maneira única pelos cristãos. É importante saber, então, inicialmente, que existe algumas correntes de pensamentos teológico ou escatológico, né? Vamos ver alguns aqui. Nós temos, por exemplo, uma linha que defende os amilenistas. Então, eles defendem que a igreja será poderosa e converterá quase todo mundo. Então, Cristo retornará. E assim eles entendem que não haverá milênio, portanto, não creem no milênio literal, no governo de Jesus Cristo na Terra, né? Então, os amilenistas, eles defendem isso. Existe também a linha dos pós-milenistas. Então, eles acreditam que o milênio é interpretado só espiritualmente e é simbolizado por paz. Então, dado através de experiências cristãs, né? Então, eles esperam um mundo totalmente convertido e preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, creem que a igreja, nesse particular, ela passará pela grande tribulação e somente depois ela será arrebatada. Há também os pré-milenistas, né? Esses creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, assim como Noé entrou na arca antes que viesse o dilúvio, e também Ló, ele foi resgatado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Então também assim creem que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação e que aqueles que forem arrebatados estarão nas bodas do Cordeiro com Jesus Cristo durante um período de 3 anos e meio ou 7 anos literais. E há os pré-tribulacionistas, ou melhor, os pós-tribulacionistas, né? Esses creem que o arrebatamento da igreja acontecerá no final da grande tribulação. E também nós analisamos a palavra do Senhor e descobrimos, então, pela revelação da palavra, quem participarão das bodas do Cordeiro, quem estará ali na festa de casamento com o noivo, com o nosso noivo Jesus Cristo, né? Então, o que eles receberão? Aquelas pessoas que forem arrebatadas, a Bíblia diz que eles receberão a coroa de gozo. Isso está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 1, que está escrito: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Também aqueles que forem arrebatados receberão a coroa da justiça, o que nós encontramos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que está escrito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Outra coroa também que receberemos é a coroa da vida, o que está registrado em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Também em Apocalipse,
No capítulo 2, versículo 10, está escrito: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E uma outra coroa também prometida pelas Escrituras é a coroa da glória. O que nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, escrito: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E alguns perderão algumas coisas também, né? Então, por exemplo, obras que foram feitas, que a Bíblia diz que são madeira, feno e palha. Nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 até o 14, essas palavras: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, aquelas pessoas que fazem a obra para glorificar tão somente, unicamente, a pessoa de Jesus Cristo, essas pessoas receberão seu galardão em ouro, prata e pedras preciosas. Mas aquelas pessoas que trabalham no reino de Deus, mas fazem a obra para enaltecer o seu eu, o seu egocentrismo, falar, olha, isso foi eu que fiz, olha, fui eu que construí essa igreja, olha, esse projeto sou eu que estou fazendo, Deus está me usando, ou então vamos fazer esse congresso, vamos fazer essa cruzada, e ali estampada a foto do pastor, do presidente, e ali chama para si uma exaltação. Então essas pessoas terão as suas obras de madeira, peno e palha. Portanto, amados, é importante, como disse João Batista, que diminuamos e ele apareça. Somos apenas canais transparentes da glória e da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele, nada a nós, tão somente a Ele. Agora, quais são os participantes ali nas bodas do Cordeiro, na cerimônia na casa do Pai? A Bíblia nos revela que ali estarão presentes a noiva, além do noivo, evidentemente, que ele vem nos resgatar, mas estarão presentes a noiva, os amigos do noivo, as virgens e os convidados. Vamos ver alguns textos que nos ratificam essa informação. Nós temos em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, vamos começar a falar aqui primeiro a noiva, que estará presente, né? Então, quem é a noiva? São os judeus e os gentios convertidos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, somente os convertidos em Cristo Jesus têm a condição e a habilitação de ser noiva de Cristo, né? Convertidos e aqueles que caminham com Cristo, não importa se é judeu ou se é gentil. A base, então, é a conversão. E só existe uma passagem na Bíblia Sagrada que nos revela, que confirma que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Nós encontramos essa passagem na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que está escrito: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Então nós percebemos aqui então que a noiva evidentemente estará presente. Quem mais estará presente? Os amigos do noivo, que são homens e mulheres de Deus do Velho Testamento até
João Batista, né? Homens e mulheres de Deus, até João Batista. Encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 28 e 29, as seguintes palavras: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aqui João Batista está dizendo que ele é amigo do noivo. Então nós temos no Velho Testamento, né, homens e mulheres de Deus, até João Batista, eles estarão presentes como amigos do noivo. Ainda em Mateus, no capítulo 9, versículo 15, nós encontramos: Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, mais uma vez, nós percebemos aqui a indicação dos amigos do noivo. Estarão presentes também as virgens. Quem são as virgens? São os 144.000 que passarem pela grande tribulação e também as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Nós encontramos em Apocalipse no capítulo 7, versículos 4 até o versículo 8, essas palavras. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então nós temos aí os 144.000 que estarão aqui no período tribulacional. Ainda em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1, também nos traz essa ratificação. Está escrito: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então nós temos aí também as virgens que participarão das bodas do Cordeiro. E por fim, os convidados. Quem são os convidados? Aqueles que não foram arrebatados e passarem pela grande tribulação e não negarem o nome de Jesus. Então ali eles sofrerão a perseguição, tortura e muito provavelmente a morte, evidentemente, mas eles não negarão o nome de Cristo e estarão assim habilitados como convidados para as bodas do Cordeiro. Vale lembrar que nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa passar pela grande tribulação. Você tem toda a condição de ser arrebatado agora. Basta ter intimidade com o Senhor. Não está no sistema religioso, né? Nessas igrejas evangélicas, na maioria delas, promovendo ali cultos, mas conhecer a palavra, ter intimidade com Deus e caminhar com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Isso é o que vale. Aí você estará habilitado como noiva de Jesus Cristo para não ter que passar pelo período tribulacional. Porém, os convidados, eles terão esse dissabor. São as pessoas que não vigiaram, mas ficarão aqui para a grande tribulação. Está isso registrado em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 até o versículo 14, que diz: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esses são os participantes nas bodas do Cordeiro, os que estarão na festa ali de casamento. Temos também algumas visões escatológicas, alguns creem de forma diferente. Então nós conhecemos a visão pretérita, que ela interpreta que as profecias de Daniel e do Apocalipse como já cumpridas, com exceção algumas poucas, e é aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos teólogos presbiterianos, liberais e também por alguns seminários batistas. Eles aceitam, então, essa visão escatológica pretérita. Existe outra visão escatológica chamada de progressistas. Esses interpretam as profecias de Daniel e do Apocalipse como o desenvolvimento histórico do mundo. Então essa visão procura o cumprimento das profecias em grandes eventos, tais como o papado, a Revolução Francesa, o Holocausto, o homem na Lua, a queda do Muro de Berlim, o avanço científico e tecnológico, o tsunami na Indonésia, tsunami e terremoto no Japão. Então, eles procuram esses eventos, entre muitos outros, o cumprimento profético de Daniel e também do Apocalipse. Seus adeptos já chegaram a marcar a volta de Jesus já 2 vezes, sendo a primeira vez eles marcaram para o dia 22 de outubro de 1844. Então, hoje é defendida essa visão pelos adventistas do 7º dia e pelos testemunhas de Jeová, que já marcaram outras 2 vezes a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe também a visão aqui dos futuristas. Então, os futuristas interpretam que quase todas as profecias de Daniel e do Apocalipse se cumprirão durante os últimos 7 anos, período que representa a última semana de Daniel, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição se derrame, ou seja, que está determinada, se derrame sobre ele. Então nós percebemos aqui esta visão dos futuristas. Creio então que a invasão de Israel por Gog e Magog dá-se-á no início ou na véspera desta última semana, né? Então ali provocará a formação consolidada do Império Romano redivivo, que é a Nova Europa, a comunidade comum europeia, de onde deve sair dali o anticristo para governar com poder e com soberania o mundo todo. Amados, esse estudo que nós estamos fazendo, ele tem como objetivo demonstrar o valor das profecias bíblicas, as que já cumpriram e também aquelas que se cumprirão com relação ao final dos tempos, né? E assim a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E evidentemente nós usamos como base para esse estudo um vasto material. Primeiramente, a Bíblia Sagrada como regra básica de fé e prática, analisando ali as profecias de Daniel, de Ezequiel, o livro do Apocalipse e também o sermão profético que Jesus Cristo proferiu em Mateus no capítulo 24 e também capítulo 25. Mas também outros materiais acessórios, né? Nós utilizamos o livro Profecia, o que jaz adiante, de Oswald Smith, livro Profecia, o reino que há de vir, de Oswald Smith, livro Estudo do livro de Daniel, de Antônio Neves de Mesquita, livro Um estudo profético, as 70 semanas de Daniel, do Dr. Alva MacLean, livro Israel, Gog e o Anticristo, de Átila Brandão,
Livro Jesus Cristo, a Rocha Firme, de David Wilkerson. Livro É Impossível Contornar Jerusalém, de Vim Malgo. Livro O que Aconteceu e Acontecerá em Breve, de Vim Malgo. Livro O Arrebatamento, de Vim Malgo. Livro A Segunda Vinda de Cristo, de Armando Chaves. Livro O Progresso da Apostasia, de Philip Mouro. Livro A Mensagem do Apocalipse, de Ray Summers. Livro Maranata, de Alfredo Borges Teixeira. Livro O Anticristo, de Átila Brandão. Livro Todas as Profecias da Bíblia, de John Walford. Livro 301 Provas e Profecias Surpreendentes, de Peter e Paul Lalonde. Livro O Império das Seitas, de Walter Martins. Livro O Armagedon, de Walter Bastos. Livro As 7 Cartas do Apocalipse, de Walter Bastos. Livro História do Mundo, de Carl Gumberg. Livro História del Mundo, de José Pijon. Livro Jesus em Su Tiempo, de Henry Daniel Hopes. Geografia da Terra Santa, volumes 1 e 2, do doutor e pastor Enéas Tonini. Livro E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller. Livro História de Israel, de Samuel Schultz. Livro Povos e Nações do Mundo Bíblico, de Antônio de Mesquita. Livro História do Cristianismo, de A. Kingas, História do Cristianismo. Livro História da Igreja Cristã, de José Laime Humbert. Livro O Serviço Secreto de Israel, de Elisée Stong. Livro O Código da Bíblia, volumes 1 e 2, de Michael Dosny. Dicionário da Bíblia, de John Davis. Dicionário Universal da Bíblia, de Buckland. Dicionário Ilustrado da Bíblia, da edição Vida Nova. Manual Bíblico, né, da Edições Vila Nova também. Os manuscritos do Mar Morto. Atlas Bíblico, Apostilas, Geografia Bíblica, do pastor Roberto Ávila Pérez. Apostila New Age, Nova Ordem Mundial, do apóstolo Rodolfo Gasparetto. Apostilas diversas, do bispo Dario Salas Celes. Apostilas diversas, do apóstolo Gese Emílio Cardoso. Diversos vídeos do Ministério Verdade Oculta, Prepare-se, do irmão Rubens. Vídeos de histórias da igreja, do 1,56 até o 56,56. Estudos sobre escatologia, áudio e vídeo, do pastor Valteni Porto. Enciclopédia Ilustrada, seleções raras e Digeste, jornais O Estado de São Paulo, Folha do Estado de São Paulo, revistas e artigos diversos, como, por exemplo, da revista Veja, revista Isto É, revista Época, revista Super Interessante, várias pesquisas na internet, diversos documentários e imagens do Google, do YouTube, e assim um vasto material para consolidarmos e basearmos todas essas informações que nós temos passado a vocês. Então, eu gostaria que os irmãos participassem com muita atenção. Nós já estamos aí no 9º vídeo, né, que estamos ministrando nessa área sobre sinais da volta de Cristo, um assunto muito importante, um assunto pertinente, um assunto de alta importância para o tempo em que nós estamos vivendo. Os últimos dias, o final dos tempos, nós estamos vivendo com muitas coisas acontecendo no planeta, e o Senhor vem para nos alertar sobre todos esses acontecimentos e da sua eminente volta, porque Jesus está voltando. Deus abençoe grandemente e que essas informações possam enriquecer o seu conhecimento, possa te edificar, e que em tudo o nome do Senhor seja louvado. Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele conceda a você que ainda não tem experiência com Ele a alegria da salvação, e aqueles que já são salvos, que você fique firme, presente na presença do nosso Senhor,
e que a sua esperança seja a cada dia renovada em Jesus Cristo. E, portanto, a todos vocês, aos seus familiares, que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor alcance e os sinais do Senhor seja sobre a sua vida como resposta da sua fé, e o Senhor dos Exércitos, portanto, em tudo, seja a tua retaguarda. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.